Olá, eu sou Bruno Rocha, esse é o Code Show e hoje eu estou bastante feliz e empolgado com esse vídeo, pois finalmente eu vou começar a abordar a linguagem de programação Rust aqui no canal. Já tem uns 2 anos que eu estou estudando e aprendendo algumas coisas legais dessa linguagem e aplicando em pequenos projetos. E eu quero, nessa série, compartilhar com vocês o que eu aprendi até agora. Porém, tem muito mais coisas que eu gostaria de aprender de Rust, então a ideia é que a gente possa aprender juntos. Nesse primeiro vídeo, eu vou fazer uma pequena introdução a Rust, quais são os propósitos da linguagem e o que ela traz de novo. E nos próximos vídeos da série, a gente vai explorar todos os detalhes aí da linguagem. Então, vamos lá aprender Rust. A linguagem Rust foi criada em 2006 por Graydon Hoare, então funcionário da Mozilla. Ele contou com a ajuda de Braden Eight, que é o criador do JavaScript e um dos fundadores da Mozilla. E então, em 2010, através do Mozilla Research Labs, Rust ganhou a sua primeira versão publicada. A linguagem foi criada com foco em Systems Programming, que é o nicho da programação focado em sistemas que precisam ser integrados a outros sistemas, como por exemplo sistemas operacionais, motores de renderização, game engines e microserviços. Enquanto na programação de alto nível, a gente está preocupado em entregar aplicativos com o melhor uso de recursos da linguagem para o usuário final e utilizar as melhores abstrações possíveis, na linguagem de sistemas, a gente está mais preocupado em utilizar melhor os recursos e fazer um gerenciamento melhor do uso de memória e da concorrência. Para esse nicho de programação, C++ e Assembly são as linguagens que até hoje são as mais utilizadas, mas Rust já começa a ganhar destaque e ser, inclusive, adotada por grandes estúdios de games e empresas como Microsoft, Red Hat e Dropbox. A linguagem está baseada em 3 fatores importantíssimos: performance, confiabilidade e produtividade. Rust é uma linguagem rápida que gerencia a memória de uma maneira muito eficiente, sem a necessidade de ter um garbage collector ou de entregar um runtime junto com o binário compilado. Isso faz com que Rust seja rápido, efetivo e que consiga facilmente ser integrada a outras linguagens de programação, como JavaScript, Python e Ruby. Um exemplo é o NPM, que é o gerenciador de pacotes do JavaScript, que tem a maior parte da sua base de código escrita em Rust por conta da questão de performance e de concorrência. E além disso tem a questão da confiabilidade. Com o seu sistema de tipos forte e a gestão de memória através do conceito de ownership, que eu não pretendo abordar nesse primeiro vídeo, mas no próximo vídeo da série a gente vai ver essa questão com todos os detalhes, Rust consegue eliminar em tempo de compilação a possibilidade dos piores erros de programação de sistema, e isso torna a linguagem mais segura para a programação concorrente e para a integração com outros sistemas. Agora vamos falar sobre produtividade. Com todos esses poderes que eu já falei que o Rust tem, ele também traz uma certa responsabilidade, e essa responsabilidade se traduz em complexidade inicial. No começo, essa sintaxe da linguagem pode parecer um pouco esquisita para quem está acostumado a programar principalmente em linguagens dinâmicas de alto nível, mas com o tempo, essa complexidade inicial se transforma em produtividade. Além de não ter a necessidade de escrever aquele monte de teste para validar tipos de dados e para prever erros comuns de programação, Rust já vai fazer isso para você automaticamente através do compilador. Então, elimina essa necessidade e faz com que o programador, sendo mais crítico quanto ao uso de recursos, entregue um software mais correto. Escrever software correto não é fácil, mas com o tempo, o próprio compilador Rust vai te ajudar a entender quais são as melhores práticas para você utilizar os recursos da linguagem. Rust tem uma documentação excelente. Quase todos os problemas e dificuldades e dúvidas que você tiver com a linguagem, a documentação vai ter ali uma resposta. Se não tiver na documentação oficial, vai estar em um dos tutoriais que a comunidade tem produzido. Inclusive, Rust tem um livro oficial, que é o The Rust Programming Language, que foi escrito pela Carol Nichols, que eu já tive o prazer de entrevistar no Castalho Podcast. Eu vou colocar o link aqui embaixo para quem quiser ouvir essa entrevista ou assistir, porque está em formato de áudio e também de vídeo. O compilador Rust, ele é fantástico.
pois ele, ao invés de te dar simplesmente a indicação de uma linha onde o erro aconteceu, ele tenta te informar o que exatamente aconteceu e até te dar uma dica do que você deve fazer. Tem ferramentas também de produtividade como editores. O próprio Visual Studio Code, que é o editor que eu vou usar aqui nos exemplos, ele tem uma integração muito legal com Rust e as principais ferramentas, linters e formatadores são compatíveis com a maioria dos editores e IDEs utilizadas. Então, no final das contas, apesar de no começo você achar que o Rust vai ser um pouco difícil e vai ter um pouco de atrito, no final tudo isso vai ser convertido em uma grande produtividade, até porque ela vai evitar os problemas futuros. Geralmente, no desenvolvimento de aplicativos de alto nível, a gente costuma fazer essa divisão aqui: a programação front-end e a programação back-end. No front-end, a gente coloca tudo que vai ser entregado para o usuário final, ou seja, aquilo que o usuário final vai ter acesso, aquilo que ele vai conseguir ver ou interagir. E no back-end, a gente coloca tudo aquilo que o usuário não vai ver e que está rodando ali por trás. Eu, por exemplo, atuo muito com programação de back-end utilizando Python, que é uma linguagem de alto nível, mas que ela é fortemente utilizada para desenvolver back-end. Apesar dessas linguagens serem conhecidas como linguagens de back-end, existe sempre algo que está por trás delas. Um exemplo é o próprio interpretador da linguagem Python. Ele está escrito na linguagem C. O próprio interpretador da linguagem Ruby. O próprio motor de renderização do JavaScript. Ele está escrito em uma outra linguagem de programação. E além disso, no back-end a gente costuma fazer integrações com sistemas e com serviços. E bancos de dados super rápidos como Postgres, MongoDB e por aí vai. Então, todos esses serviços e essas ferramentas que estão integradas ao back-end, elas costumam ser escritas em linguagens super performáticas e super seguras. E aí que entra o famoso Systems Programming. Então, eu costumo dizer que o Systems Programming é o back-end do back-end. Tá? Então, a gente passa a ter essa visão, que é o que vai dar a base de verdade para toda a programação do aplicativo final. Por conta de Rust ser uma linguagem que traz essas 3 garantias que eu já mencionei e se tornar uma linguagem bastante produtiva e aos poucos fazer com que o programador se sinta mais seguro, inclusive programando em outras linguagens, Rust acabou se tornando uma linguagem mais amada nesse survey do Stack Overflow por vários anos seguidos. Então você pode ver que a primeira linguagem ali mais amada pelos programadores é Rust e depois atrás de Rust está Python. Ou seja, apesar de Rust ser uma linguagem com foco em Systems Programming, hoje a linguagem já tem sido usada para outras coisas. Então tem vários nichos onde você pode já utilizar Rust e colocar em produção. Onde você vai ver que o Rust tem um grande uso para fazer aplicações de linha de comando, inclusive aplicações que substituem ferramentas do Unix. Rust também tem um bom uso na parte de redes, ou seja, de Network Programming, porque ela é bastante confiável, inclusive para fazer concorrência. A área de WebAssembly, acho que Rust é talvez a linguagem que está brilhando mais nessa área e é onde provavelmente vai ter aí as próximas grandes oportunidades. WebAssembly é uma forma de criar componentes JavaScript compilados e você pode já empacotar e publicar um componente JavaScript que foi escrito com Rust de maneira super segura e super performática. A área de embarcados também é uma área que é muito interessante para Rust por conta de todas essas seguranças e por conta do acesso e do controle que você tem a recursos específicos de hardware, de software e de memória. E existe uma outra infinidade de áreas que Rust também já pode ser utilizada, como por exemplo, desenvolvimento web. Já existem uma infinidade de frameworks para desenvolver para web, para fazer sites tanto com front-end ou sites com APIs. Já existem frameworks para você fazer aplicações desktop com Rust, inclusive utilizando WebAssembly para entregar aplicação de desktop. Rust também tem um grande uso na área de games, então para quem tem interesse em games, grandes estúdios de games já estão utilizando Rust em seus engines de renderização, parsers, linguagens de domínio específico, Big Data e Machine Learning também tem alguma aplicação já em Rust, também uma linguagem bastante adotada na blockchain. Então atualmente, para quem está procurando aí oportunidade na área com a linguagem, saiba que blockchain
é onde as vagas já estão aparecendo para quem sabe Rust. Bom, chegou a hora de parar de falar e finalmente colocar a mão no código e ver como que Rust se parece. Antes de chegar lá, só precisa ter em mente o seguinte: Rust tem essa árvore genealógica aqui, então você vai ver que a linguagem é muito influenciada por linguagens puramente funcionais. Então aqui você vê Cecil, ML, OCaml e Haskell. E na linha de baixo você está vendo ali linguagens que são puramente linguagens de sistema, linguagens de baixo nível. C, C++ e Cyclone. Então Rust tenta juntar esses dois mundos, o mundo da programação de sistemas com o mundo da programação funcional. Durante a programação em Rust e o aprendizado, a gente vai ver um pouco desses dois estilos aí empregados. A gente vai ter algumas construções da linguagem que seguem o estilo funcional e algumas construções que seguem o estilo imperativo. Acontece que Rust tem uma coisa chamada custo zero de runtime. Independente da maneira como você escreveu o seu programa, independente de você escolher fazer ele de maneira funcional ou de maneira imperativa, declarativa, Rust vai compilar com o mesmo resultado e a mesma performance. Então vamos lá para o editor para ver alguns exemplos simples, lembrando que nesse primeiro episódio dessa série eu vou mostrar só o básico, mas nos próximos vídeos a gente vai começar a entrar em detalhes mais interessantes aí da linguagem. Para começar a utilizar a linguagem Rust, você não precisa nem instalar ela na sua máquina. Você pode utilizar o Rust Playground, que está em play.rustlang.org. É uma ferramenta online que tem um editor, onde a gente consegue exercitar praticamente qualquer código em Rust, e aqui tem ferramentas para você fazer a compilação, executar os testes e até escolher parâmetros específicos do compilador, ou seja, a experiência de Rust quase que completa dentro do seu navegador. E assim, depois que você já tiver um pouco mais de familiaridade da linguagem, aí sim você parte para instalar e preparar o ambiente Rust no seu computador, que provavelmente vai ser o tema da nossa próximo vídeo dessa série. Como você já pode ver aqui, os comentários em Rust eles seguem o padrão de comentários em C, utilizando duas barras. E a gente também pode fazer comentários multilinha utilizando barra e asterisco. Não é muito comum, a comunidade Rust praticamente não utiliza esse formato de comentário multilinha, dando preferência para fazer múltiplos comentários de linha única, um abaixo do outro. Mas isso daqui é simplesmente uma questão de gosto. Todo programa Rust que é um binário, ou seja, que vai ser compilado para ser executado em algum local diretamente, ele precisa ter uma função de entry point, ou seja, aquela primeira função a ser chamada, a ser invocada. E é comum, na maioria das linguagens, que essa função se chama main, e aqui no Rust não é diferente. Então a gente utiliza a palavra-chave fn para definir uma função e dá o nome da função de main. Abre e fecha parênteses, porque essa função em específico ela não recebe nenhum argumento. Mas a gente já vai criar um exemplo de função com argumentos para você ver como funciona. A gente abre e fecha aqui as chaves e criamos aqui o escopo da função main, ou seja, a função principal quando o programa rodar é a partir dessa linha que o software começará a ser executado. Estando dentro de um escopo definido em Rust, a gente pode começar a fazer a atribuição de variáveis, atribuição de valores. E para isso a gente utiliza sempre a palavra-chave let. Tá? Quando a gente usa a palavra-chave let, significa que a gente vai criar um ponteiro, a gente vai criar uma variável e a gente vai apontar ela para um valor, a gente vai fazer uma atribuição. E a gente simplesmente pode passar o nome dessa variável, né, que a gente quer dar a ela, igual ao valor que a gente quer de maneira literal. Nesse exemplo aqui, eu estou criando uma variável sem especificar qual é o tipo dela. E eu vou conseguir executar esse código numa boa. Por quê? Porque o compilador Rust ele tem a inteligência de fazer a inferência de tipos em tempo de compilação. Ele vai, através do valor que está aqui do lado direito, tentar descobrir qual que é o formato daquele valor e então ele vai especificar o tipo aqui que eu, por acaso, deixei de especificar. Tá? Isso pode acontecer porque eu esqueci de especificar ou simplesmente porque eu quero aproveitar desse recurso de inferência de tipos. Mas sempre que possível, a gente prefere especificar ali qual é o tipo de dados daquela variável, porque fica até mais fácil da gente ler e entender o que está acontecendo com o código. Então eu posso, por exemplo, ter uma variável assim, onde depois do nome dela eu coloco 2 pontos e então eu defino o tipo.
Nesse caso aqui eu estou colocando um integer 32. Eu posso, como eu já falei, eu poderia simplesmente omitir o tipo e através desse número, desse valor numérico, Rust iria fazer a inferência de qual é o tipo aqui para mim. Mas às vezes a gente quer definir qual é a precisão daquele valor. Então eu venho aqui e coloco qual que é o tipo e qual é a precisão dele. Se eu tentar executar esse código agora, clicando aqui em Run, na parte de baixo, o compilador vai mostrar para a gente as mensagens e os erros e os warnings de compilação. Então aqui embaixo você vai ver que, apesar do código ter rodado, normalmente, não tem nenhum erro aqui, a gente tem apenas warnings, ele está dizendo para a gente que as variáveis que a gente criou, tanto a variável name quanto a variável age, elas não estão sendo utilizadas. Este é um warning de unused variable. Como a linguagem tem o foco em economia e controle de recursos de memória, não é interessante que a gente tenha variáveis que a gente não esteja usando. Então o compilador vai tentar avisar a gente, através de warnings, para que a gente possa ou explicitamente silenciar esse warning colocando um underline antes do nome dessa variável. Dessa maneira a gente pode rodar o código sem nenhum problema, sem exibir nenhuma mensagem de warning, porque o compilador entendeu que a gente está criando essa variável, mas que essa variável não vai ser utilizada, ela vai ser descartada. Uma outra maneira é utilizando anotações. Rust tem essa outra sintaxe, que geralmente vai utilizar aqui o símbolo de jogo da velha, onde a gente consegue anotar objetos. Nesse caso aqui, a gente está criando essa anotação chamada allow, e para dentro dessa anotação a gente está passando aí o identificador de unused variable, que seria justamente esse que o warning está estourando para a gente aqui na tela de compilação. Se eu anotar a minha função main com o allow unused variables, a partir desse momento o compilador sabe que ali dentro daquele escopo ele precisa permitir que variáveis que a gente não esteja usando existam, e assim a gente consegue silenciar os warnings. Existem vários outros tipos de anotações que a gente vai poder utilizar em Rust para controlar o comportamento do compilador, principalmente, mas também para a gente utilizar as proc macros, e até existem frameworks que tomam como vantagem o uso das anotações para tornar a sintaxe um pouco mais fácil de ser utilizada. Além das funções, como exemplo da função main, em Rust também é comum o uso de macro. Para a gente saber quando a gente está invocando uma função ou uma macro, é só ficar atento ao ponto de exclamação. As macros, como por exemplo a macro print, que tem como objetivo imprimir uma mensagem no standard output, ela sempre vai ter o ponto de exclamação no final. A diferença técnica por baixo a gente vai ver em um outro vídeo, mas a forma de utilizar é praticamente a mesma. No caso da função print ou da macro print, a gente vai passar para ela um template e quais variáveis que a gente vai interpolar dentro desse template. Então eu poderia dizer aqui, ó, meu nome é, então dentro do template passar um espaço que a gente chama de placeholder, para onde eu vou fazer a interpolação da variável name. E eu posso nomear isso daqui. Eu posso dizer meu nome é name, e ali ela vai receber, em tempo de compilação, ela vai receber o ponteiro para a variável name, e em tempo de execução o name vai ser interpolado ali para a gente. E minha idade é, e aqui eu passo a outra variável, ou seja, eu consigo criar strings para serem interpoladas a partir das variáveis que eu tenho dentro do meu contexto. O segundo parâmetro que essa macro vai receber são efetivamente os valores que ela vai utilizar para fazer a interpolação, name e age. Ao executar esse código, lembrando que eu preciso colocar o ponto e vírgula no final, meu nome é Bruno e minha idade é 37, que são os valores dessas duas variáveis declaradas no escopo da nossa função main. Além da macro print, Rust também tem a macro println, que além de imprimir para o standard output, também vai colocar uma linha a mais após essa impressão. Um exemplo seria fazer println e passar aqui um template, onde seria o resultado de 3 mais 5 e então colocar aqui qual que é o placeholder para os nossos valores. Caso a gente tenha mais de um valor, a gente pode até numerar esses placeholders. Como argumento para
a macro println, a gente pode passar uma expressão diretamente. Então, eu posso fazer aqui 3 mais 5, ponto e vírgula. A hora que eu executar, aqui no Standard Output, o compilador me mostra aqui que o resultado de 3 mais 5 é 8. Então, eu posso fazer isso daqui com qualquer uma das operações matemáticas. Eu posso fazer, por exemplo, o resultado de 3 vezes 5 é... Então, aqui utilizar o operador de multiplicação. E aqui eu vou ter o resultado 15. Muitas vezes é comum a gente aproveitar esse bloco de código em forma de função, para que a gente evite, obviamente, a repetição. Então, se aqui eu tivesse, por exemplo, uma chamada onde tivesse sendo feito 2 mais 4, e eu não quisesse repetir essa operação todas as vezes, eu poderia transformar isso daqui em uma função. E as funções em Rust, como a gente já viu na função main, ela também pode receber argumentos. Então, eu vou fazer uma função bem simples, lembrando que esse aqui é um exemplo muito básico, e nos próximos vídeos a gente vai começar a explorar coisas um pouco mais elaboradas. Mas nesse exemplo simples, a gente tem uma função de soma, onde ela vai receber o A, o 64, e nesse caso aqui, ela vai receber 2 parâmetros, né? Então, a função soma recebe o elemento A e o elemento B, e então ela vai retornar para a gente o resultado dessa soma. Eu coloco aqui uma setinha e digo qual que é o tipo de retorno. Se o resultado dessa soma for, por exemplo, 164, eu vou dizer aqui que ela vai retornar um 164. Existe também em Rust o conceito de você encapsular o retorno dentro de um objeto option ou de um objeto result. Isso é muito comum em linguagem funcional e bastante utilizado em Rust. A gente pode explicitamente utilizar a palavra-chave return e dizer, por exemplo, que eu quero retornar A mais B. Isso daqui é um código válido em Rust, porém não é comum. São raros os casos onde utilizamos a palavra-chave return. O mais comum é a gente omitir o uso da palavra-chave return e omitir também o ponto e vírgula no final, porque toda função em Rust sempre vai ter como retorno a sua última expressão de código que não termine com um ponto e vírgula. Então, dessa maneira aqui, essa função de soma vai retornar para a gente A mais B. Esse tipo de retorno também é uma coisa bastante comum em linguagem funcional, mostrando que Rust herdou esse estilo aí das suas linguagens aí de raiz, como por exemplo Haskell. Eu posso criar também uma função para fazer a multiplicação, e ela vai ser bastante parecida, então eu posso até utilizar a mesma assinatura que eu tenho aqui na função de cima. Ela vai receber um A e vai receber um B, e no final ela vai retornar o retorno, aí o resultado da multiplicação desses dois números. E nesse caso aqui eu vou fazer aqui return A vezes B, só para a gente ver essas duas coisas funcionando, lembrando que essa daqui de baixo não é comum, tá? Dificilmente a gente vai ter o uso da palavra-chave return em Rust. E agora aqui embaixo no código, a gente pode substituir essa expressão direta que a gente está fazendo aqui por uma chamada de função. Então eu teria que fazer aqui soma, e aqui embaixo a gente tem o resultado. Se por acaso eu remover daqui o return, o código fica até um pouco mais limpo, um pouco mais dentro do padrão de estilo de Rust. Ela é muito utilizada em casos específicos onde a gente quer forçar um retorno, mas não é em toda a função que a gente vai ver o return no final. Então é bom ficar esperto que a última expressão dentro de uma função, toda vez que ela não tem um ponto e vírgula, ela é o retorno daquela função. Rust não traz os conceitos de orientação a objeto que a gente está acostumado em linguagens como Python e Java. Mas tem o conceito de struct, que é uma maneira da gente criar estruturas de dados e a partir dessas estruturas de dados a gente criar, por exemplo, implementações que vão funcionar mais ou menos como os métodos. Vamos ver aqui na prática como que isso funcionaria. Ao invés de criar uma classe, eu vou criar uma struct e vou dar um nome. Então até aqui se parece muito com uma classe. Dentro dessa struct, eu vou definir quais são os fields, quais são os campos dessa struct, que seriam como atributos em uma classe. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui um name e eu vou ter que definir qual é o tipo desse name. Nesse caso aqui, o name vai ser do tipo string. E também vou definir aqui o tipo age, que vai ser do tipo i32.
E seguindo essa mesma linha, eu posso utilizar dentro da definição da minha struct qualquer um dos tipos que são primitivos. Eu posso utilizar tipos estendidos da biblioteca padrão do Rust e eu posso até utilizar tipos próprios. Eu posso criar outras structs e utilizar outras structs como fields aninhadas dentro de outras. Então, eu consigo criar uma estrutura de tipos própria bastante rica. E para utilizar uma estrutura de dados em Rust, eu simplesmente posso fazer uma atribuição. Então, eu posso fazer let person igual a uma nova instância daquela struct person. Lembrando que isso daqui é simplesmente uma estrutura de dados. Eu estou pegando variáveis, como por exemplo a name e a age, que a gente já usou num exemplo anterior, e eu estou simplesmente colocando elas dentro de uma estrutura, dentro de um namespace fechado. E esse namespace tem o seu próprio escopo, a sua própria lifetime e o seu próprio controle de vida e de uso de memória. Para eu criar uma instância desse objeto, eu vou utilizar a mesma forma que eu fiz aqui para criar. Ou seja, eu vou passar qual que é o name, e aqui eu vou passar o valor do name. E eu vou passar o age, e aqui eu vou passar o valor do age. Eu posso fazer isso daqui sem especificar quais são os tipos, porque a própria struct já tem dentro da sua especificação o tipo de dado de cada um daqueles valores, tá? Já que na hora de fazer a instância desse person, eu poderia ser mais explícito e dizer que person é do tipo person e recebe essa instância de person. Mas como isso daqui já ficou um pouco óbvio por essa linha, a gente costuma omitir essa primeira declaração de tipo aqui e deixar com que o compilador faça essa inferência e então o código fica mais fácil da gente ler. Se eu tentar executar esse código agora, eu vou ter dois problemas. O primeiro é que eu não estou usando essa variável person em nenhum lugar. E a gente já viu que eu precisaria colocar uma anotação ou eu precisaria colocar um underline para avisar o compilador que eu não vou usar aquela variável. Além disso, ao executar, eu vou ter um outro erro, que é o erro dizendo que eu tenho um type mismatching. Eu estou passando uma string Bruno, literal, sendo que a minha struct recebe um objeto de string dinâmica. A mensagem do compilador ela vai ser bastante simples de você entender. Ela vai dizer para você exatamente aonde o erro aconteceu, em qual linha, ele vai mostrar para você aqui grifado embaixo da palavra aonde que você tem que fazer a alteração. Ele vai dizer que ele estava esperando uma struct, que seria a string, né, que foi aquela que a gente usou na declaração daquele tipo, porém a gente passou uma referência para uma string literal, tá? Rust tem uma particularidade a respeito das strings. Existem dois tipos. O tipo literal, que é quando a gente cria diretamente aqui a string, ela é a referência para o str, ou seja, isso daqui seria o tipo estr. Esse tipo de string é armazenado no stack, no ambiente de memória onde o tamanho é fixo, o tamanho é estático. Já esse outro tipo de string é o que a gente chama de string dinâmica, ou seja, o compilador não sabe de antemão quantos caracteres vai ter que ser armazenado dentro desse name, porque isso pode vir, por exemplo, de um banco de dados, de uma chamada de API, ou seja, é um ambiente de memória que ele é mais volátil. Nesse caso, a gente usa uma struct, que é a struct string, onde a gente consegue fazer operações de slice, onde a gente consegue aumentar e diminuir o tamanho daquele objeto. E isso é armazenado na memória heap, ou seja, na memória dinâmica. Para que a gente consiga criar esse objeto string, existem duas sintaxes. A primeira delas é a gente fazer diretamente a chamada para a string, acessar um método que está dentro da string chamado from, e então passar para esse from o objeto, né? No caso, a nossa string estática. Então, dessa maneira aqui, a gente resolve o problema. A outra forma é a forma como o compilador mesmo mostrou aqui na mensagem de erro. Ó. Ele já dá a dica aqui para a gente exatamente do que a gente tem que fazer aqui no help. Ele faz try using a conversion method. Ou seja, a própria string literal Bruno vai ter um método chamado toString. Isso aqui pode parecer complicado porque eu já estou criando uma string, por que eu teria que converter ela para string? Então, basta você ter em mente que existem dois tipos de string em Rust. A string estática e a string dinâmica. Quando a gente usa o toString, a gente está convertendo esse objeto que é estático para um objeto
que é dinâmico. Então agora eu posso executar e vai funcionar. Apesar da gente ter aqui um warning dizendo que a gente ainda não usou esse field para nada, o código executou normalmente. Se a gente quisesse excluir esses warnings, nós teríamos que fazer aquelas anotações. Mas para resolver isso daqui, basta a gente utilizar esse valor aqui logo abaixo. Então eu vou fazer aqui um print, e esse print eu vou fazer assim, ó. Meu nome é, e vou passar aqui o valor, um outro placeholder para colocar a idade. E aqui depois da vírgula eu posso colocar diretamente person.name, vírgula, person.age. Então agora, a partir do momento que eu executar, eu estou fazendo a mesma coisa que a gente fez naquele primeiro exemplo, porém agora a gente está utilizando uma estrutura de dados definida, um modelo de dados definido em Rust. Qual que é a vantagem da gente ter um modelo de dados definido em Rust? A vantagem é que a partir do momento que a gente tem structs, a gente consegue reaproveitar structs. Então eu poderia, por exemplo, criar um outro tipo que recebe person como um de seus fields. Ou eu poderia incluir métodos dentro da struct person. Eu falei que o Rust não é uma linguagem orientada a objetos da mesma maneira que a gente está acostumado em Python ou em Java. Mas Rust é uma linguagem que permite a implementação de comportamento para estrutura de dados. Porém, isso acontece de maneira separada. Quando eu utilizo a palavra-chave struct, eu estou criando um modelo de dados. Se eu quiser embutir comportamento naquele modelo de dados, eu preciso utilizar a palavra-chave impl, IMPL, impl de implementation. Então eu vou usar o impl e vou dizer que a partir de agora eu vou fazer a implementação do comportamento da struct person. Então reparem que as coisas ficam separadas, não fica tudo junto dentro de uma única declaração. Isso é muito poderoso porque a gente consegue fazer com que a implementação seja dinâmica e condicional a partir do contexto. Isso vai ficar mais claro no vídeo que eu fizer aqui a respeito de traits e trait bounds. Por enquanto, vamos focar aqui na simplicidade. Um exemplo seria, se eu quisesse transformar essa mensagem aqui em um método, eu poderia vir aqui dentro do person e fazer a implementação de um método para aquela struct. Então a struct person, eu faço o impl dela e aqui dentro eu posso criar funções. Então eu vou fazer uma função chamada sayHi. Para quem programa em Python agora vai ficar bastante confortável, como primeiro parâmetro ela recebe uma variável chamada de self, ou seja, uma referência, porque tem esse e comercial aqui no começo. Toda vez que tem esse e comercial a gente está fazendo um empréstimo, ou seja, está pegando um valor como referência. E esse self vai apontar para a própria instância que a gente estiver atuando naquele momento. E eu posso ou retornar um valor ou não retornar nada, simplesmente imprimir no terminal. Nesse caso aqui eu vou retornar uma string. E essa string vai ser exatamente essa mesma string que eu tenho aqui embaixo, com essa mesma interpolação. A diferença é que como eu vou retornar esse valor, eu não vou usar o print, porque o print vai imprimir isso aqui direto na tela. O que eu vou fazer aqui é utilizar uma outra macro chamada format, que faz a mesma coisa que o print, porém ao invés de imprimir, ela retorna esse valor. Qual que é a outra alteração que eu tenho que fazer aqui? Ao invés de eu acessar o objeto person, eu vou utilizar a referência que eu tenho para ele, que é o self. Então eu vou ter aqui self.name e self.age. Tá? Então isso daqui se parece bastante com uma orientação objeto. Pode até imitar uma orientação objeto, onde a gente tem definição de atributos, né? Definição de dados e definição de comportamento, mas na verdade são conceitos bastante diferentes e que vão permitir com que a gente tenha uma implementação de alto nível chamada de traits e trait bounds. Agora aqui no meu código eu posso substituir tudo que está dentro aqui, ó, por simplesmente um único placeholder com a chamada de person.sayHi. E o método que eu implementei aqui, eu chamo da mesma maneira que eu chamei os atributos. Eu utilizo ponto. A hora que eu executar esse código, a gente tem aqui o mesmo retorno, porém, o nosso código está encapsulado dentro de uma implementação. E a partir daqui, eu posso sair, por exemplo, criando outras pessoas. Então, só para mostrar aqui o porquê que a gente criaria estruturas de dados e também implementações, é que eu poderia ter uma segunda pessoa aqui. E aqui eu posso fazer o print, né, desse person2.
.sayHi. Um outro detalhe importante aqui é que eu tenho mais de um print, um ao lado do outro, né? Um encadeado após o outro. E seria interessante eu colocar uma linha entre esses prints. Então, esse é o momento onde a gente prefere utilizar o println, porque ele vai incluir uma linha em branco entre as impressões. Então, agora eu posso executar e eu vou ter aqui o método sayHi das duas pessoas sendo executadas. Então, a gente conseguiu fazer mais ou menos aí uma orientação a objetos em Rust. Por hoje é só. Esse vídeo foi só para dar um gostinho aí da linguagem Rust, apresentar os principais conceitos e mostrar como ela se parece. No próximo vídeo, a gente vai entender como é que a gente monta um ambiente de programação e a partir daí a gente começa a explorar outras coisas bastante legais aí da linguagem. Então, coloca aqui nos comentários o que você gostaria de saber de Rust, o que você gostaria que eu abordasse nessa série de vídeos e a gente se vê aí no próximo vídeo. Valeu!